Sejam todos muito bem-vindos ao Projeto Fênix. Aqui quem fala com vocês é Vanilson Freitas. E nessa noite eu venho falar com o pessoal que está alocado na nossa Rota 4. A rota que é destinada aos nossos empreendedores, aquelas pessoas que têm empresas. E nessa noite nós vamos receber hoje um convidado muito especial, um colega de trabalho da minha carreira, uma pessoa muito querida que tem muito a acrescentar aqui no nosso projeto, e é o nosso querido, conhecido como Tino, né, Tino? Você possa se apresentar, meu amigo, para que o pessoal possa te conhecer? Primeiramente, Vanilson, obrigado pelo convite. Um prazer aqui poder debater com você alguns assuntos. Meu nome é Orestino, o apelido Tino, né? Muitos conhecem por Tino. Eu comecei minha carreira contábil em 1996, portanto são 25 anos aí de caminhada, né? E essa caminhada ela divide em 3 ciclos. O primeiro ciclo comecei com um escritório de contabilidade como funcionário, né? Foram 10 anos. Por lá me formei em contabilidade, me especializei em controladoria. Foi quando eu tive uma oportunidade de assumir a controladoria de uma concessionária de veículo. E por lá também fiquei mais 10 anos. E o terceiro ciclo foi quando começa a inovar soluções contábeis decorrente das mutações do mercado. Surgiu a oportunidade de terceirização da contabilidade. E aí criamos essa marca Inovar Soluções Contábeis, focada no cliente, focada em desenvolver o negócio do cliente e atingir o sucesso do cliente. Iniciamos com a contabilidade consultiva e terceirização de serviços financeiros. E hoje nós temos também, além da terceirização de serviços financeiros, a parte de recursos humanos, consultoria de recursos humanos. Aí só contando um pouquinho da nossa trajetória aí para vocês. Muito bom, né, meu amigo? E agora vamos, Tino, eu queria que você tirasse uma dúvida para a gente, você que é especialista na área contábil, para aqueles empreendedores que estão nos assistindo agora, que estão nos vendo, que você possa, assim, tirar da cabeça deles essa pergunta que muitos fazem, né? Afinal de contas, qual é a função de uma contabilidade para uma empresa? Legal essa pergunta, Vanilson. Porque muitos têm a percepção de contabilidade se restringe somente a cálculos de tributos, né? E processamento de folha de pagamento. Só que a contabilidade é a ciência da riqueza. E como ciência da riqueza, o objetivo dela é gerar riqueza, né, para o empreendedor. E o contador, ele utiliza a ferramenta da contabilidade para auxiliar na tomada de decisão, né? E como que ele utiliza isso, né? Através de indicadores contábeis, né? Visando sempre o diagnóstico e identificação de oportunidades, né? E antecipar os problemas de saúde financeira da empresa. Então, o contador ele tem esse objetivo, né, de auxiliar na tomada de decisão sempre e gerar riqueza para o seu cliente, atingir o sucesso do negócio. É interessante você falar em questão de geração de riqueza, como aqui no nosso canal, o nosso foco é falar sobre nós chamamos de nosso recurso mais precioso, o bem mais precioso que é o dinheiro. Mas você tocou num ponto muito interessante, quando você fala que o contador ele auxilia na tomada de decisão. Se ele auxilia, ele precisa de uma ponta que dê para ele as informações para que ele consiga dar esse auxílio, né? Então, assim, na visão contábil, o que um contador espera que o empresário forneça para ele conseguir dar esse auxílio na tomada de decisão? Legal. O que acontece? A contabilidade ela é parte do controle interno de uma organização. Então, o empresário ele tem que cuidar do controle interno, né? Ela é somente parte, né? E o controle ele começa numa gestão financeira, né? Então, o empreendedor ele precisa de, primeiro, um instrumento de gestão, que seria um software de gestão, né? Hoje nós estamos falando na era de banco de dados, ou seja, os sistemas eles precisam se integrarem, né,
haver integração de dados. Então, para que haja uma boa entrega, né, de informações para tomada de decisão, é preciso que ela tenha uma entrada de dados legal, né? E quais são os dados que são fundamentais para isso, né? A conciliação do caixa, conciliação de banco, gestão de contas a receber, contas a pagar da empresa, né? Com essas informações financeiras conciliadas, né? Aí a contabilidade ela consegue pegar essas informações e transformar ela em informação para tomada de decisão, cumprindo o seu papel. Então, nós estamos falando em geração de riqueza. Se nós precisamos, então, nós já temos agora duas pontas importantes, que é o contador fazendo o papel não só de gerar imposto, mas o contador consultivo, que auxilia na tomada de decisão, mas um software integrado e um bom controle da gestão, que os dois casados vão trazer essa possibilidade de uma tomada de decisão racional às situações mercadológicas. Aí nós temos, então, se essa riqueza ela é gerada, o que eu posso ter assim, como primeiro indicador que eu teria que indica que a empresa está tendo um real retorno, que ela realmente está tendo uma geração de riqueza efetiva? Certo. Nós vamos falar alguns indicadores de saúde financeira, né? Então, assim, fazendo um paralelo com a medicina, a gente tem algumas medidas, né, de saúde que a gente utiliza quando se faz os exames, né? E na contabilidade também nós temos alguns indicadores de saúde financeira da entidade. Então, vamos começar a falar um pouquinho da lucratividade, né? A lucratividade é a relação do lucro líquido em relação à receita bruta da empresa. Então, o que é essa receita bruta? É o faturamento, seja de mercadoria, seja de produto, seja de serviço. E o lucro é esse faturamento deduzidos os abatimentos, né? O que são esses abatimentos? São as devoluções de venda, são os cancelamentos de venda, são os impostos sobre vendas, os custos e as despesas operacionais. Aí nós temos aí o lucro líquido. E o lucro líquido, em relação à receita bruta, nós temos aí um percentual que a gente pode comparar em relação ao mercado, se nós estamos eficientes, né, em relação ao mercado. Digamos que você tem aí um lucro líquido de 8%, o mercado está 9%, ou seja, eu posso melhorar um pouco mais. Então, você tem aí um medidor em relação ao mercado. Como é que está a minha eficiência em relação ao mercado? E outro ponto que eu acho interessante da lucratividade é você também ter o domínio em relação a algumas situações que ocorrem novo entrante, né? Como é que eu posso fazer na minha estrutura de custo aí para combater um novo entrante, né? Uma crise financeira. Então, a lucratividade, o indicador de lucratividade ajuda nesses momentos difíceis de entender a estrutura, né, de custo da empresa. Entendi. Então, no caso, a relação que eu tenho de lucro entre despesa e receitas, né? Isso. Nesse caso, o que vai, então, consumir o meu lucro é se a minha despesa disparar ou se a minha receita cair, correto? Correto. Então, eu teria que gerar teria um meio termo, né? O que eu poderia considerar de forma prática para aquelas pessoas que estão nos assistindo agora, que têm sua pequena empresa, como que ele consegue saber se ele está dentro do seu equilíbrio ou se ele está desequilibrando para perder a sua noção mercadológica, vamos dizer assim. Aí nós temos um outro indicador interessante que chama ponto de equilíbrio, né? É o famoso 0 a 0, né? Enquanto que a receita eu preciso gerar de faturamento, né? Para que eu possa pagar meus gastos fixos, minhas despesas fixas. Então, é importante conhecer o ponto de equilíbrio da organização a partir de quanto que eu começo a ter lucro dentro da organização. Então, através do indicador de ponto de equilíbrio, eu consigo visualizar até onde eu vou dar lucro, né? Então, isso é para equalizar metas de venda, por exemplo. A partir de 100 mil é que eu consigo ter lucro. Então, eu vou equalizar minhas metas mínimas de vendas da equipe de vendas para que eu possa atingir pelo menos o ponto de equilíbrio. E, a partir daí, eu ter algumas remunerações de meritocracia, por exemplo, né? A partir de eu ter atingido aquele ponto de equilíbrio. Então, o ponto de equilíbrio é muito importante aí para controle.
E interessante, Vanilson, falar de ponto de equilíbrio, é porque muitos empresários não acompanham as suas receitas e despesas. Então, eles não sabem o momento de agir em função de ponto de equilíbrio, margem de lucro, e isso é muito sério, né? Tem uma pesquisa do Sebrae que fala que 64% dos empresários não acompanha esse indicador, né, de lucratividade. Então, nesse caso aí, eu teria, então, que o nosso empresário ele precisaria saber precificar os seus produtos, né? Isso. Aí nós temos a metodologia do markup, né? O markup, você precisa conhecer sua estrutura da demonstração de resultado, né? Então, o que o markup nos diz? Ó, eu preciso ter um percentual que, além de cobrir as despesas, os custos e os impostos, me dê um retorno financeiro, né? Ou seja, para a sustentabilidade do negócio. Assim como nós estamos falando, o objetivo da empresa é gerar riqueza, né? Para os empreendedores. Então, no markup, você consegue identificar ali qual o percentual que você, dentro da sua precificação, o que é um preço sustentável para o negócio, né? Você elenca lá, por exemplo, o percentual da despesa, né? O percentual dos impostos e o percentual do lucros. Então, é uma fórmula matemática, onde eu pego um valor 1 dividido por 1 menos a soma da despesa, mais o lucro pretendido, mais os impostos, eu chego no meu markup, né? Então, ao invés de eu jogar lá, é 50%, é 100%, eu posso calcular o lucro da minha DRE, lá, o lucro líquido, né, a margem líquida, na precificação do meu markup. Ou seja, a gente já está falando de uma demonstração contábil aplicada em cada produto, rateada ali, de forma que você visualiza o todo ali, através na precificação. Daí a importância, né, da demonstração de resultado aplicada já à precificação do produto. Tá? Então, se o empresário ele não acompanha o seu markup e 64% não acompanha seu ponto de equilíbrio, então eu poderia dizer que esse empresário que não trabalha acompanhando esses indicadores, automaticamente ele trabalha cego, fazendo com que o seu ciclo operacional e seu ciclo financeiro se choquem em algum momento e cheguem até mesmo a gerar uma situação conflitante que possa vir a quebrar a empresa? Aí você tocou num assunto interessante, não sei se você já ouviu a expressão que a empresa, ela gerando prejuízo, ela consegue sobreviver, agora sem caixa jamais, né? Porque se você não tem controle do seu ciclo operacional, do seu ciclo financeiro, o que é esse ciclo operacional, né? Desde o momento que acontece, desde a estocagem até o recebimento da venda, né? Então, você, por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Você tem lá um prazo médio de estocagem de 30 dias. Vende com 30, 60 e 90. Então, vou calcular o prazo médio de recebimento. Está dando 60 dias aí. A forma é 30 mais 60 mais 90 dividido por 3. Eu achei lá 60 dias, prazo médio, né? Então, meu ciclo operacional aí está dando 90 dias. E meu ciclo financeiro? Meu ciclo financeiro inicia no pagamento do fornecedor até o recebimento, ou seja, eu preciso de caixa para esse ciclo aí do pagamento da duplicata até o recebimento do cliente. Digamos que o fornecedor ele te deu um prazo de 30 dias, então 90 menos 30, eu tenho um ciclo financeiro para cobrir de 60 dias. Isso significa que é 60 dias de venda, equivalente a 60 dias de venda que eu preciso ter de capital de giro para poder aguentar até o recebimento. E se eu não tiver de dinheiro, eu posso quebrar pelo aumento de volume de vendas, né? Então, a gente vê muito casos de clientes que quebram pelo crescimento e não pela questão de lucratividade, né? Então, a gente é importante que tenha controle
do seu ciclo operacional, né? Então, eu posso diminuir meu ciclo operacional com ações de redução do prazo médio de estocagem, né? Com ações de redução do prazo médio de recebimento do cliente, com negociação do ciclo financeiro, aí, com renegociação com o fornecedor, né? Muitos empreendedores, às vezes, não visualizam que a importância desse controle da negociação com o fornecedor de prazo para poder aliviar o caixa da empresa, né? Então, acha que é só simplesmente vender e receber ali no prazo que o mercado fala e resultado. Você tem que recorrer a banco para poder pegar capital de giro. No Brasil, a gente sabe o custo do capital de giro é muito alto, né? Sim, demais. E a gente pega com prazos curtos e vira um ciclo de remuneração de banco. Você perde muito dinheiro nesse processo. Então, nesse caso aí, nós podemos dizer, então, que a empresa, né? Só para frisar, deixar claro que a empresa, ela trabalha 10 anos, 20 anos em prejuízo, mas ela não trabalha 2 sem caixa. Isso. Né? Isso é importante porque nossos empresários consigam perceber essa diferença, porque eu já vi muitas vezes, inclusive, e infelizmente, colegas meus consultores que chegam em alguma empresa e, você está com pouco dinheiro, vamos fazer uma promoção. Aí vai lá e dá o produto de graça. Aumenta o volume de vendas e acaba trazendo um problema maior. Então, eu posso dizer que, na verdade, esse aumento de vendas descontrolado, ele traz um colapso entre o ciclo financeiro e o ciclo operacional, certo? Sim, sim. E na pandemia, Vanilson, isso ficou muito claro para a gente, que quem quebrou mais foi o pequeno, né, e o microempreendedor, porque é acostumado a antecipar venda de cartão, só que não antecipa a duplicata do fornecedor. Eu costumo falar que a reserva financeira, né, de capital de giro, é como se fosse a caixa d'água de sua casa. Né? Acabou a água lá externa, mas você tem a reserva ali da caixa que te dá para sustentar ali durante alguns dias. Né? E se você trabalha na ligação direta, antecipando sempre, você está quebrando seu ciclo financeiro. Uma coisa que é importante, que eu queria que você falasse para a gente, que é uma coisa que a gente acha muito no campo, é uma ação simples de estrangulamento desse setor do ciclo financeiro, que é o proprietário não ter um salário definido. O que você poderia dizer para a gente em relação a isso? Aquele proprietário que fala, não, vou tirar só um pouquinho, e toda semana dá uma facada no caixa. Esse é um problema sério que vive as pequenas e microempresas, né? Quando você não define lá uma remuneração pelo serviço prestado, né, e começa a retirar, e você, de repente, você está começando a tirar o capital de giro da empresa, né? E, normalmente, quando você não define esse salário, porque o Prolabore é um salário, e ele tem que ser compatível com o que o mercado paga, não o que você quer. Né? Se você contratasse um administrador para administrar sua empresa, quanto que você pagaria? É importante fazer essa reflexão, né? E não, eu queria ter um salário lá 3 vezes mais. A empresa, ela tem um limite, né? Nós trabalhamos com um recurso limitante. Então, é importante equalizar o Prolabore de acordo com o que o mercado paga para aquele cargo que você exerce dentro da empresa, né? Muito bom, hein? Amigos, vocês estão escutando aí, né, empresários? Você vai receber aquilo que você pagaria com o administrador. Então, quando você chegar um administrador lá, assim, eu pago 2.000, e o empresário e o dono estão tirando 10, e ainda vem com a desculpa de, mas eu sou dono. Né? A gente costuma sempre falar que a empresa é para gerar riqueza, não para servir a família. Então, a empresa familiar, ela tem essa dificuldade de entender que a empresa não é para servir a família, ela é para gerar riqueza para a família. E para que ela gere riqueza, é preciso que ela esteja, né, dentro dos indicadores que o mercado é aceitável para o mercado, para ela poder desenvolver e gerar riqueza. Se ela não tiver os recursos necessários, ela não vai gerar riqueza para a família.
Entendi. Então, nessa geração de riqueza que a empresa tem, eu poderia ter aí alguma métrica que dentro desse viés contábil eu conseguiria medir se a minha lucratividade está ideal ou não, e dentro dessa lucratividade, se o meu caixa ele é compatível com aquilo que eu venho desempenhando, como que eu trabalharia essa questão? Assim como na pessoa física, que a gente precisa ter a reserva de contingência, né? A reserva da tranquilidade, na pandemia as empresas passaram muito por essa dificuldade. Se ela não tinha uma reserva de contingência, ou seja, os gastos fixos, se eu não entrar nenhuma receita, quanto que eu vou aguentar para poder ficar aí durante um período? Então, essa reserva de contingência é importante para poder cobrir os gastos fixos. Como é que eu faço? Eu tenho 6 meses aí de gastos fixos. Quanto que seria esses 6 meses de gastos fixos para ter uma reserva satisfatória? Então, eu sempre oriento o cliente a trabalhar com esses gastos fixos, tendo uma reserva financeira, né, de pelo menos aí 6 meses para cobrir esse gasto fixo, 6 vezes, né, o valor desse gasto fixo mensal. Sua reserva, se você, digamos que tem ali R$ 6.000 de despesa fixa, né, 6.000 vezes 6, eu preciso ter 36 mil aí em caixa disponível, né, para que eu possa cobrir esses gastos fixos. E quanto à questão da reserva, outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, Vanilson, é sempre fazer uma reflexão. Se eu fechar as portas hoje, o que me sobra? É a famosa barriguinha de gordurinha. O que é a gordurinha que está me sobrando hoje, né? Então, o que eu pego? Eu pego o valor dos meus ativos, ou seja, da disponibilidade em banco, em caixa, contas a receber, o estoque, os ativos fixos. Eu pego e diminuo do meu contas a pagar, da dívida financeira atualizada. Está me sobrando alguma coisa? Ótimo, está me sobrando. Agora, se não está sobrando nada, a famosa gordurinha, é porque tem algo sério e a empresa pode estar em processo de insolvência e você nem está sabendo. Aí é o momento de pedir ajuda profissional para poder desenvolver uma estratégia para você, senão realmente a pessoa é fadada a fechar os negócios posteriormente. Nesse caso, então, esse processo de insolvência teria alguma coisa a ver com a questão que eles costumam falar de valor de liquidação ou não? Esse processo de insolvência tem a ver com a geração de renda que está sendo incompatível com a gestão do negócio, né? Ou seja, eu tenho renda que está sendo insuficiente para me pagar minhas dívidas do negócio. Ou seja, você não está conseguindo nem remunerar o capital de terceiro. Não está te sobrando nada. Entendi. E o valor de liquidação seria o quê? Seria o seu patrimônio líquido, né? O que está te sobrando na realidade seria o total. O que é o patrimônio líquido? Não é seu conjunto de bens, direitos, menos as obrigações? Então, eu estou simplesmente fazendo uma regra contábil ali de apuração do meu patrimônio líquido, né? E quando não está te sobrando nada, significa que a empresa já é de terceiros, já não é sua mais. Então, você precisa realmente tomar cuidado. E aí, uma ajuda de um consultor financeiro é primordial para esse processo. Precisa, talvez, aí um remédio que a gente costuma fazer é a desimobilização ou o aporte, né, do sócio para poder equalizar essa equação patrimonial. Então, aí começa a trabalhar alguns remédios, né? Eu costumo brincar com os colegas aqui no escritório, que o contador ele é um médico das empresas, né? Então você começa a receitar alguns remédios aí para poder tratar essa doença crônica. Então eu poderia dizer que o empresário que hoje acha vantajoso trabalhar com grande parte da sua empresa, não estando declarada no fisco, ele está inibindo todas essas vantagens que o contador pode oferecer para ele? Ele não vai ter uma contabilidade consultiva, né?
ele está indo para um lado, normalmente acaba utilizando um serviço de despachante, que seria cálculo de tributos somente, né? Então, a contabilidade é reflexo do controle interno da empresa. Então, se a empresa ela omite, né? E nós estamos numa era que a gente gostaria de prezar pela transparência, né? E está escondendo dele mesmo. Eu vejo que hoje é mais fácil você ir pelo lado do planejamento tributário, né? Do que ir para essa linha aí da omissão de receita. Não leva a lugar nenhum e a pessoa esconde dela mesma. Então, eu poderia dizer que a pessoa que está escondendo suas notas, achando que está fazendo grande coisa, está cavando a cova com a pá maior. Vanilson, nós temos hoje um sistema tributário o mais justo, que chama lucro real. Normalmente, esse tipo de pessoas, elas ficam no Simples Nacional. E o Simples Nacional é a tributação sobre receita. Independente se a pessoa está dando lucro ou prejuízo, ela está pagando imposto sobre receita. E outro detalhe interessante, que hoje a maioria dos tributos estão sendo recolhidos na fonte, ou seja, na indústria. E aí faz todo um trabalho de sonegação, que isso demanda custo para ele também, até para poder esconder, tem custo alto. E tem o risco ainda de ser roubado, porque se ele não tem controle, né, ele pode ser roubado sem nem saber por quê. Porque controle interno em empresas que praticam essa situação é inviável, né? Acaba não tendo controle interno. Então, ou seja, ele esconde dele, ele está sujeito a roubos, né, a erros, e ainda pagando tributo normalmente maior do que quem está fazendo planejamento tributário. Porque esse tributo, a maioria deles já foi pago lá na indústria. Então, quem hoje quiser fazer um planejamento tributário, pode recorrer a Inovar, que vai ter uma assessoria boa para fazer esse planejamento hoje? Sim, sim. Aquilo que eu falei com você no início, a Inovar, ela surgiu, né, para poder atingir o sucesso do cliente. Então, a gente trabalha muito focado no relacionamento com o cliente, né? Nós estamos aí nas redes sociais, no Instagram, se você entrar lá, @Inovar Empresarial, você vai encontrar nossos contatos lá, tá? Ótimo. Então, hoje você atende em qualquer região do país? Sim. Hoje nós temos clientes em Minas Gerais, temos clientes na Bahia e temos clientes em Santa Catarina. A contabilidade hoje, na era de base de dados, Vanilson, você consegue trabalhar em qualquer região do país. Que bom. Então, vou deixar o contato da Inovar, todos aqui no comentário e na descrição desse vídeo, para que vocês possam entrar em contato, vocês que estão com dificuldades de planejamento, dificuldades de achar uma boa contabilidade, né? Para que aí vocês consigam ter uma assessoria melhor e assumam a responsabilidade do negócio de vocês. É importante que o cliente assuma a responsabilidade e entenda que a empresa precisa dele para trabalhar. Tino, assim, nosso tempo está chegando ao fim. Eu queria, por hoje, perguntar a você se eu posso comparar a empresa ao mercado financeiro. Aqui nós falamos muito sobre dinheiro. Então, por exemplo, se eu sou um empresário e eu investir 200 mil na minha empresa e ela não consegue me entregar no final do período um lucro, pelo menos compatível com a taxa de CDI nos 12 meses, eu poderia dizer que ele está deixando o seu capital perder valor? Com certeza, Vanilson. Dos segredos de ser investidor é saber o momento certo de sair, né? E você ficar insistindo. Então, essa métrica é importante, você comparar sempre em relação ao mercado, porque além de você, aí você falou do mercado financeiro, maior risco, maior retorno, né? Menor risco,
menor retorno. Então, a empresa ela tem um risco grande. Então, se é melhor eu estar com o dinheiro aplicado lá, por exemplo, rendendo lá, vamos pôr numa aplicação lá do CDB, que rende lá 100% de CDI hoje, digamos, né? Certo. É melhor eu tiver um rendimento lá, né, de 5% ao ano, do que eu tá com uma empresa que está me rendendo 5% ao ano no meu capital. Então, ou seja, eu tenho que tirar esse custo de oportunidade, né, e ver se ela está me gerando um valor em relação ao custo do mercado. Se ela realmente está rendendo um valor igual a um que eu não teria risco nenhum, por que eu vou estar investindo nesse negócio? Então, tem que rentabilizar ou saber o momento certo de sair do negócio. Isso é espetacular, tio. Muito bom mesmo. Acho que nós passamos hoje, nessa noite, nós passamos de muitas informações para aqueles que têm uma empresa, estão meio perdidos, sabendo que seus contadores, se o contador que você tem hoje ele só te fornece impostos, somente esse serviço, é hora de vocês contratarem a Inovar, virem aqui na descrição desse vídeo, entrar em contato com o time, conversa com ele, talvez você precise de duas mudanças. Uma, de atitude e assumir a sua responsabilidade dentro do negócio, e a segunda, talvez, a mudança de contabilidade, né? E nosso amigo está aqui esperando vocês para que vocês possam realmente ter um trabalho digno de contabilidade. Tim, e para encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para esses nossos telespectadores aqui do canal, para que eles possam se sentir motivados. O que você gostaria de deixar para eles nessa mensagem final? Eu falo que ser empreendedor no Brasil é uma grande... você tem que ser realmente muito resiliente para poder ser empreendedor no nosso país. É preciso acreditar, né? Nós temos um momento difícil que nós estamos passando, né? Graças a Deus, estamos vencendo esse momento difícil, né? E acreditar no negócio, fazer planejamento, né? Plano de negócio. Vamos investir em conhecimento também. A gente percebe que hoje o processo de mutação do mercado é muito grande, ou seja, nós temos que estar sempre estudando o nosso negócio, reinventando, né? E a inovação é primordial para poder o negócio, né, virar. Eu falo que tem 3 pilares importantes dentro da empresa, né? Primeiro, processos, pessoas e tecnologia. Então, a gente precisa estar olhando esses 3 pilares o tempo todo, né? Então, processos, pessoas e tecnologia. Como que eu estou hoje em relação a esses 3 pilares? Então, é essa a mensagem que eu gostaria de deixar. E se vocês não estão atentos a esses processos internos, que comece a analisar, né? Comece a ter uma contabilidade gerencial que te ajuda na tomada de decisão, né? Porque a gente sozinho, o caminho fica mais difícil. E você junto, né, tudo fica mais fácil. A gente soma quando a gente tem uma equipe, nós temos pessoas, né? E o empreendedor, ele precisa de cavalos, né? E vários cavalos para que ele possa avançar mais aí na sua carruagem. E você tem que usar os profissionais certos, né? A ajuda profissional é primordial para o crescimento do negócio. Muito bom, Tio. Venho te agradecer aqui. Muito obrigado de coração aí pela participação. Você sabe o quanto que você é importante aí na minha trajetória. Me acompanhou durante muito tempo. Estamos juntos nessa caminhada. E queria falar para você aí que ainda não está inscrito no nosso canal, que você possa se inscrever, ativar o sininho para notificação. Nós temos hoje 4 rotas de conhecimento espalhado, cada playlist montada de acordo com o conhecimento, sempre tratando de você e o seu dinheiro, o seu bem mais precioso. Lembrando a vocês que aqui no Projeto Fênix nós temos uma premissa importante. Transforme os seus sonhos em metas, porque quando eles forem metas, nós conseguimos te indicar o caminho para torná-lo realidade. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até agora. Deixe o seu like, se inscreve no nosso canal e os contatos de Tino e do projeto estão aqui no comentário abaixo desse vídeo, aguardando o seu contato. Muito obrigado
Até mais e sucesso a todos.